mesma forma também oro pela vida do nosso irmão pastor Lujan. Abençoa a vida dele nessa noite. Creio eu que a palavra já está queimando em teu coração, e que o teu Santo Espírito possa nessa noite, Deus meu Pai, tomar o teu filho e conduzir segundo o teu querer e a tua vontade, pois afinal, Senhor meu Pai, é para isso que nós nos reunimos aqui nessa noite, bendizer o teu nome e ouvir a sua voz. Fala conosco, Cristo. Usa o teu filho nessa hora para a glória e louvor do teu nome, ó Pai. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Receba o seu amigo, Deus, suas respostas. Assentos minutos por alguns instantes. Glória a Deus. Queria também agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui presentes, que vieram celebrar essa festa e dizer a Deus muito obrigado. Eu estava pensando, pastores, ao longo dessas 3 décadas, quantas pessoas não já foram abençoadas nesse ministério? Eu penso que um número muito grande, né? Embora não sejamos uma igreja tão grande assim, mas ao longo de mais de 30 anos, quantas pessoas não ouviram a voz de Deus nesse lugar, não foram renovadas aqui, não foram fortalecidas, não foram avivadas, não foram batizadas com o Espírito Santo, não foram batizadas nas águas. E nós estamos aqui essa noite para dizer: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus, temos muito para agradecer a Deus de fato, irmãos, e que o Senhor possa olhar para a tua igreja nessa noite e encontrar corações gratos aqui. Você tem um desse? Coração grato a Deus? Eu creio que hoje não será diferente. A palavra de Deus diz que ainda quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, e é por isso que eu creio que Deus tem uma palavra para a sua igreja nessa noite. Glória a Deus. Como todos os irmãos sabem, o tema da nossa festa este ano é uma viva esperança. E o que eu queria poder falar com os irmãos nessa noite é sobre o agente dessa viva esperança. Porque não é uma esperança qualquer, não é uma esperança morna, não é uma esperança passageira, mas é uma viva esperança. É uma esperança que tem vida. E eu quero poder falar sobre o agente dela. E ele já mostrou que tem liberdade nesse lugar, o Espírito Santo de Deus. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 16, 17 e 18. Glória a Deus, para mim é uma enorme honra poder ministrar a palavra de Deus numa ocasião tão especial como essa. Também tenho um coração extremamente grato ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 18. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Aleluia! O assunto que temos para falar essa noite, irmãos, é sobre a necessidade do Espírito Santo. E como nós temos aqui assunto para a noite toda, eu quero poder me deter em apenas 3 pontos que eu julgo ser os mais importantes para nós essa noite. Eu queria falar sobre a atuação do Espírito Santo na Trindade, o Espírito Santo como substituto de Jesus Cristo e o poder do Espírito em nós.
Falar, irmãos, da necessidade do Espírito Santo é simplesmente dizer que sem Ele a igreja não tem vida, a igreja não vive. É Ele que atribui vida à igreja, é Ele que move, é Ele que faz. E eu queria poder nos conscientizar da extrema necessidade que nós temos dele. E eu penso que infelizmente talvez temos o tido em menor estima do que ele é devida. Por isso que nessa noite, irmãos, nós possamos nos conscientizar do quanto somos dependentes dele, o quanto precisamos dele. Recentemente, eu penso que um mês ou até um pouquinho mais, não sei se os irmãos se lembram, nós tivemos aqui uma palavra bastante dura, muito bem ministrada pela nossa irmã Raquelzinha. E a dureza dessa palavra era porque o tema do sermão naquela noite é: ou você perdoa ou você adoece. E quando a gente se deparou com aquele sermão, eu penso que não somente eu, mas muitos dos irmãos que estavam aqui, a própria irmã Raquel expressou isso, a dificuldade de se vivenciar uma vida cristã com os padrões bíblicos, com o padrão do Evangelho. E ela falando a respeito dessa enorme dificuldade de ter o coração ferido, mas não se deixar esmorecer, não se deixar ferir, não permitir que isso cresça dentro do coração. E aquela noite foi uma noite que a gente orou e falou: meu Deus, quão difícil é o teu Evangelho. E eu pude me lembrar de uma passagem onde Jesus ministrava um sermão semelhante aos seus discípulos e àquela multidão, um sermão semelhante em dureza. E o pensamento daquelas pessoas era semelhante ao que nós sentimos naquela noite. As pessoas começaram a dizer, e segundo a palavra, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 26, quando Jesus estava falando com aquele jovem rico e começando a falar a respeito de que quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E quando ele começou a falar da dificuldade que era, as pessoas vendo aquele sermão, elas disseram: quem poderá então se salvar? E Jesus ele tem uma resposta no versículo 26. Ele diz: mas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E ali eu vi uma grande esperança, porque ali eu vi que se nós não conseguimos perdoar sozinhos, nós temos alguém que nos ajuda nisso. Nós podemos contar com alguém. Nós não precisamos simplesmente olhar para a nossa débil força e se esmurecer. Mas segundo a palavra de Deus, ele diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então, se eu tiver Deus, eu posso fazer coisas que são impossíveis aos homens, coisa que talvez era impossível para mim mesmo. Como naquela noite parecia impossível viver um sermão, viver um evangelho, mas as coisas que são impossíveis ao homem é possível a Deus. E eu comecei a nisso colocar a minha esperança. Eu posso viver um evangelho no padrão de Jesus Cristo, atendendo inclusive aos requisitos mais altos, como ser parecido com Jesus Cristo. Como que eu faço isso? Com a minha própria força? Não. Eu tenho alguém a quem recorrer. É esse agente que eu quero falar para vocês. É o Espírito Santo que faz homens parecerem com o Senhor Jesus Cristo, que fortalece os seus pés, que os revigora, que os faz forte, que os faz caminhar segundo a palavra de Deus. É Ele que nos faz isso, irmãos. Sem o Espírito Santo, o que nós poderíamos fazer? Como eu disse, o Espírito Santo que atribui vida e é impossível viver sem considerar o Espírito Santo, ou pelo menos tendo um em segundo plano. Nós temos que ter um em primeiro plano. É Ele que atribui vida, irmãos, a nosso relacionamento com Deus. Quando nós vemos naquela passagem de Ezequiel, a visão dos ossos sequíssimos, do vale de ossos secos, Ezequiel 37, a palavra de Deus diz que Deus transforma aqueles ossos secos vem nervos, vem carne e se transforma em corpos.
porém é o Espírito Santo que sopra e faz eles se colocarem de pé como um exército. É o Espírito Santo que faz isso. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que dá o brilho nos olhos quando nós falamos de Jesus. É aquele que nos faz perseverantes na tribulação. É aquele que nos faz vencer os obstáculos antes intransponíveis. Sem o Espírito Santo, irmãos, o único lugar que a igreja pode chegar com todo o seu esforço é ser a um fanatismo religioso. Você já viu isso? O ter um brilho nos olhos ao falar da pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que dá esse brilho. Por isso que Davi, no Salmo 51, verso 10, ele diz: não retires de mim, ele exclama com todo o seu coração. Não era só a voz de Davi que dizia aquilo, a alma de Davi dizia: não retires de mim o teu Espírito. Talvez as pessoas que estavam perto de Davi não ouviu a frase, talvez ele falou baixo, mas eu creio que essa frase ecoou nos céus, porque não era um fruto de lábios, não era somente a voz, a boca, mas o coração de Davi dizia: não retires de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Primeiro ponto, a atuação do Espírito Santo na Trindade. A maneira que a Trindade interage é perfeita, irmãos. E se a gente fosse falar de uma forma resumida, eu diria que ela funciona mais ou menos assim: o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica aquilo que o Pai decretou e o Filho executou. Ele aplica na igreja. Por exemplo, na salvação, o Pai decretou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho executou, Isaías 53:7, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E o Espírito Santo pegou o decreto do Pai, pegou a execução do Filho. Em Atos capítulo 2 ele derramou sobre a igreja. Ele mostrou para a igreja: foi isso que o Pai decretou, foi isso que o Filho executou, é isso que eu quero aplicar sobre vós. O Espírito Santo pega o decreto de Deus, pega a execução do Filho e aplica nos nossos corações. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós somos como, imagine uma pessoa pobre que herdou uma fortuna, porém ele não ficou sabendo disso e morreu pobre sem saber que era rico. É o Espírito Santo que comunica a herança do Pai a nós. É o Espírito Santo que vem ao nosso coração e diz: existe uma herança de Deus para você. Oh, multiplica a sua esperança nessa noite. O Espírito Santo comunica na nossa alma. Ele diz: houve um decreto do Pai e o Filho cumpriu, ele executou, e agora eu sou aquele que aplica a vós o que é santidade. Eu aplico em vocês o que o Pai decretou. Eu aplico a vocês. Existe uma herança do Pai e você tem que ficar sabendo dela. Quão necessitado nós somos, quão dependentes nós somos do Espírito Santo, irmãos. Como nós necessitamos dele. Sem o Espírito Santo, a salvação do Pai não é aplicada a nós, mas ele aplica. E eu louvo ao Senhor, porque ele já se moveu aqui essa noite. Glória a Deus. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Nós louvamos o Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é muito querido. Aleluia. Glória. Como precisamos do Senhor, Espírito Santo. Aleluia. O segundo ponto é o Espírito Santo como substituto de Jesus Cristo. Aleluia, glória, glória. Quando nós olhamos o verso 16 e o verso 18, nós vemos que Jesus está falando de um substituto. Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. E no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfãos, virei para nós.
Ele está falando de um substituto à altura de Jesus. Ele não está falando assim, eu vou, mas eu vou mandar alguém que seja só uma rasa representação de mim. Ele diz, eu enviarei alguém que estará convosco à minha altura. Eu enviarei alguém à minha altura. Não fique triste porque eu vou, mas vocês não vão perder nada com a minha ida, não. Eu vou enviar alguém à minha altura. Ele não era um substituto na existência, como se com a vinda do Espírito Santo, Jesus não precisasse mais existir. Não, ele não era um substituto na existência, ele era um substituto na companhia, um substituto na presença. E quando nós olhamos para o termo grego, o original do grego, nós vemos ainda quanto isso se assemelha. Porque quando o original do grego, nessa passagem referente ao Espírito Santo, a palavra é paracletos. E paracletos significa, ela pode ser aplicada tanto a Jesus quanto ao Espírito Santo. Porque paracletos significa advogado, mentor, mestre, consolador. E essas mesmas coisas podem se aplicar à pessoa de Jesus Cristo e à pessoa do Espírito Santo. Porém, quando esse paracletos está se dirigindo ao Espírito Santo, ele tem uma conotação mais pessoal, mais próxima. É como se fosse advogado em, mentor em, consolador em. Não é só um consolador perto, é dentro. É um consolador em vós. Não é apenas um consolador perto de vós. Essa palavra paracletos é uma daquelas palavras que a gente deveria amontoar palavras em português e a gente ainda não conseguiria traduzir ela. Ela é extremamente profunda. Ela diz que é um advogado em nós, dentro de nós, dentro de nós. Não é um consolador que você vai até, é um consolador em vós. Essa é a tradução da palavra paracletos, quando ele diz, e eu enviarei o paracletos, e ele estará convosco, não é um dia, não é 2, estará convosco para sempre. Quem pode se alegrar com a promessa dessa? Quem pode se alegrar com o paracletos, que não está perto, mas ele está dentro? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Uma outra coisa que a gente pode pensar a respeito de um substituto de Jesus Cristo é que, se você quiser saber o que o Espírito Santo pode ser para você, se ele é um substituto de Jesus Cristo, basta pensar o que Jesus era para os seus discípulos. O que Jesus era para os seus discípulos? Vocês já leram o Evangelho? Já leram Mateus, Marcos, Lucas e João? Vocês perceberam o que Jesus era para eles? O substituto. Ele pode ser isso para nós hoje. Quantos de nós, ao se deparar com a tão maravilhosa e beleza presença de Jesus, não desejou, se eu tivesse nascido em Jerusalém naquela época, quem me dera se eu pudesse ter visto um sermão de Jesus, eu ia grudar nele de uma maneira. Se ele falasse, eu vou para lá, eu ia. Se ele estivesse com fome, eu lhe daria o meu último bocado de pão. Se ele tivesse com frio, eu lhe daria o meu último cobertor. Eu ia pedir para ele para morar com ele. Eu ia pedir para ele para ficar perto dele, para morar com ele. Eu ia pedir para ele, me mostre o esposo do seu sermão. Eu ia falar assim, Jesus, quando o Senhor se levantar de madrugada, não me deixa dormir não, me leva contigo. Jesus, se por acaso o Senhor for sair cedo, não sai sem mim não. Bate na minha porta e fala, vem que eu vou sair. Não importa onde o Senhor vai, eu quero estar contigo. Eu te digo, o Espírito Santo pode ser isso para você hoje. O Espírito Santo pode ser isso, porque Ele é
João, ele era o maior amor. João encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Porque ele não era para os seus discípulos. Você já encostou a cabeça no peito do Espírito Santo? Aleluia. Às vezes a gente se sente fraco para orar. Mas você já experimentou fechar a porta do seu quarto, sentar na cama ou na cadeira e falar assim: Espírito Santo, vamos conversar. Aleluia! Oh, o que é que Jesus era para os seus discípulos? Às vezes, irmãos, nos falta palavras. Às vezes você fala: eu não consigo dobrar o meu joelho. Mas na verdade o que nos falta é uma consciência de quem é ou com quem estamos falando. Com quem? Algumas pessoas falam no segurar. Você já experimentou reconhecer a presença do Espírito Santo? E fora dos padrões convencionais, desenvolver um diálogo com Ele. Se você fez isso, você há de convir comigo. Ele falou com você. Oh, aleluia! Você percebeu que não estava falando sozinho? É, Deus. Você percebeu que isso não é uma terapia? Existia alguém ali? Quando você se levantou, você estava fortalecido? Você sentiu que entregou a Ele a sua causa e podia ficar tranquilo agora? E podia ficar calmo? Os discípulos de Jesus faziam assim com o mestre. Os discípulos perguntavam coisas ao mestre. Oh, como nós devemos perguntar coisas ao Espírito Santo? Como nós precisamos reconhecer? Pensa nisso, irmãos. Você que já quis conhecer Jesus, Ele foi para o Pai, mas Ele enviou alguém que o substituísse aqui. Oh, maravilha! O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu pensei em como essa palavra foi confortante aos seus discípulos, porque imagina aquela cena, irmãos, da assunção, ascensão, na verdade. Os discípulos estão ali e Jesus ele começa a ascender aos céus. A palavra de Deus diz que 2 anjos se põem ali ao lado dele. E você começa a imaginar, você consegue sondar o tamanho da saudade que eles não deviam estar sentindo? Você já deixou alguém na rodoviária? No aeroporto? Você já se despediu de alguém no trabalho? Você já se despediu de alguém? Eu me lembro da última vez que eu fui para Minas, que eu vi a minha avó. E quando eu saí do carro assim, ela deu tchau lá da sala. E eu senti que aquela era a última vez que eu estava vendo ela. Meu coração ficou tão apertado, tão apertado. Muito apertado, meu coração ficou. E foi mesmo a última vez que eu a vi. E eu queria que vocês imaginassem eles olhando para Jesus e com esse coração apertado. Meu Deus, e agora? Era Ele que pregava, era Ele que conduzia, era Ele que direcionava. Acabou agora. Era Ele que, quando a gente não conseguia curar, Ele vinha e curava. Quando o nosso sermão não convencia, Ele vinha e as pessoas caíam diante da sua palavra. E agora o mestre foi embora. Quando Ele ressuscitou uma esperança, Ele vai continuar, mas agora Ele escuta o Pai. Mas havia uma esperança: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar um
Consolador que esteja à altura de mim. Ele não vai ser só um representante. Ele é Deus também. Ele é Deus. É o Espírito Santo. Ele é Deus. E na noite de Pentecostes, naquele dia, legal, eles entenderam o quanto ele era de fato à altura de Jesus. Pedro, ele começa a pregar, e ele prega de uma maneira que ele nunca havia pregado antes. Porque agora não era só um mentor com, era um mentor em, era um mestre em Pedro. Agora não era alguém simplesmente dizendo Pedro fala assim, era alguém tomando a boca de Pedro e falando aquelas pessoas. Eu penso que Pedro, maravilhado, diz: esse é aquele que haveria de vir. Esse é aquele. Nós temos aqui pessoas de outras localidades que falam outras línguas, então o Espírito Santo traduzia, falava em romano, falava em grego, falava em todas as línguas que havia pessoas ali, porque não era simplesmente um mestre com, era um mestre em, ele estava dentro daqueles discípulos, ele estava dentro dos apóstolos, e ele está dentro de você, ele está dentro de você. Talvez você diga: eu não sou capaz, mas existe um mestre em, existe um Paracletos dentro de nós. E quando nós reconhecemos a Ele, quando nós falamos, fala que eu sei que tu estás aqui, Ele há de falar, Ele há de falar, Ele há de falar. Oh, glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Naquele Pentecostes, quando a promessa do vai e vem, aqueles discípulos falam: de fato não estamos sós, de fato existe uma presença aqui, como é o próprio Jesus Cristo aqui. Pedro, que mal conseguia fazer uma oração para o enfermo, ele começa a andar, e a sua sombra cura as pessoas. Lembra daquele coxo lá no Templo Formosa? Estende a mão para ele, esperando receber uma esmola. Ele olha para ele e ele diz: não estou sozinho, o mestre está aí. Eles entendiam o significado para nós. Ele disse: eu não tenho ouro. Se fosse, ele disse calça, teria batido assim nos bolsos. Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa que veio do Pai. Levanta-te e anda. Aleluia! A palavra de Deus diz que aquele coxo saltou. O Paracletos estava ali. A presença bendita que Jesus enviou estava ali. Aquele coxo que mal se podia ficar de pé, ele começa a saltar. E ele entra dentro do templo saltando. Como ele está saltando, cada manifestação, a cada sinal, aqueles homens olhavam, os discípulos olhavam uns para os outros. Ele está conosco, Ele está em nós, Ele está em nós, e é por isso que a obra vai continuar. Jesus foi para o Pai, mas a obra vai continuar, as curas vão continuar, os milagres vão continuar, o Evangelho vai continuar, ele vai, porque a presença de Deus está em nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Carecemos de valorizar esse Espírito. O temos em menor estima do que lhe deve. Oh, coisa maravilhosa é chegar dentro de casa, tocar a porta do quarto e saber que não está sozinho. E saber que pode orar ao Pai. Que um Deus que não está simplesmente perto, está dentro. Oh Deus, quantas coisas o Senhor pode fazer. E é maravilhoso quando a gente vê a maneira que o Espírito Santo faz. Porque quando a gente vê uma pessoa naturalmente dotada de algum talento, e a gente não tem esse talento, geralmente isso não causa esperança em nós, né? A gente vê uma pessoa fazendo talvez uma coisa que a gente gostaria de fazer, e a gente fala assim: poxa, ele nasceu assim, ele nasceu com isso, ele nasceu com esse talento, coisa que eu não tenho. Mas quando nós vemos uma pessoa que foi dotada por um
um talento dado pelo Espírito Santo, isso enche o nosso coração de esperança, porque a gente pensa, se fez com ele, pode fazer com ele. E é por isso, irmãos, que eu me fortaleço lendo o Evangelho. Essa semana eu estava lendo o Atos dos Apóstolos e vendo o sofrimento de Paulo. E eu falei, meu Deus, né? Que coisa tremenda, que coragem, né? Que coragem, gente. No finalzinho do capítulo, lá no capítulo 26, 27, ele é apresentado diante de Agripa, o rei Agripa. Irmãos, era a coisa mais alta que existia naquela época. Imagina ele diante, mais do que o presidente. E ele estava ali para se defender da acusação dos judeus. E eu fiquei maravilhoso da maneira que ele falava. Quando ele ia apresentar a sua causa, ele falava para o rei Agripa: o Deus de quem eu sou, de quem eu pertenço, fez essa obra. Ele não tinha timidez, ele não tinha receio de parecer um fanático religioso. Ele disse: ó rei Agripa, o Deus a quem eu pertenço fez isso. Eu pertenço a alguém, a um Deus, ele fez isso. Ele tinha ousadia para falar, tanto para pequenos quanto para grandes. E sabe por quê? Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, mas isso me enche de esperança, porque eu sabia que não era Paulo. Paracletos estava ali. O Espírito Santo em Paulo deu ousadia a ele. Fez ele falar com Agripa, com César, com os Augustos daquela época. Mas era o que? Paulo era muito cara de pau? Não. O mestre encorajou ele. Enquanto ele passava a madrugada na cadeia, o Espírito Santo falava: amanhã você vai se apresentar a Agripa, mas não fica preocupado não. Convém que você dê um testemunho, eu vou estar em você. Não se preocupa com o que há de falar, porque o Espírito Santo te trará à memória todas as coisas. E ele falava ousadamente. Irmãos, quanto que o Espírito Santo pode fazer por nós? Quantas coisas? Às vezes a gente fala: meu Deus, não consigo perdoar. Você pode não conseguir, mas e se o Paracletos agir? E se o Paracletos te encorajar, te fortalecer, te revigorar? Você vai fazer. Você vai fazer. Glória a Deus. Queria me deter ainda mais nesse ponto, mas vamos para o terceiro ponto. O poder do Espírito em nós. Glória a Deus. Eu estava me lembrando de uma história que eu ouvi uma vez. Um homem, enquanto cortava o seu cabelo, eu já tinha até contado aqui, mas vale a pena repetir. Um homem, enquanto cortava o seu cabelo, ele procurava evangelizar o cabeleireiro. Porém, o cabeleireiro, extremamente ateu, o refutava, dizendo: sabe quando eu sei que Deus não existe? Toda vez que eu vejo um homem bom sofrer, eu sei que Deus não existe. Porque se esse Deus de amor que você fala existisse, não permitiria essas coisas. E aquele homem saiu entristecido, porque sentia que não conseguia responder. Quando ele sai daquele cabeleireiro do outro lado da rua, ele vê um homem cabeludo, barbudo. Ele vê aquela imagem, o Espírito Santo ilumina o seu entendimento, lhe dá uma mensagem. Ele volta para dentro correndo. E ele aponta o dedo para o cabeleireiro e fala: sabe de uma coisa? Eu não acredito que cabeleireiros existem. E ele diz: pode tocar em mim, estou aqui na sua frente. Ele diz: se cabeleireiros existissem, olha aquele homem lá, ele não estaria daquela maneira. Então ele diz assim: traz ele aqui para você ver se mudou um jeito. Ele falou assim: da mesma maneira é necessário vir a Cristo para saber que o Espírito Santo, ele ilumina, ele dá graça. Nós precisamos saber que contamos com ele. As nossas frustrações são sempre em nós mesmos, não é? Eu não consegui. Mas se você considerar
que existe um mestre em você, o Espírito Santo. Glória. E para encerrarmos com esse último ponto a respeito do poder do Espírito Santo, ainda falando de Paulo, uma outra carta muito linda, maravilhosa, é a carta que ele escreve aos Efésios. E nessa carta ele faz uma oração aos Efésios. Ele faz uma oração para aquelas pessoas. E a oração que ele faz é maravilhosa. O pedido que ele faz é peculiar, é difícil de se ouvir. Ele pede a Deus que desse revelação a eles. Mas não era uma revelação que a gente está mais habituado. A revelação que Paulo pede a Deus aos Efésios é que Deus revelasse aos Efésios a profundeza do amor com que eles tinham sido amados por Jesus. Ele ora e fala assim: Deus, revela a eles a profundeza, a longitude, a largura do amor com que o Senhor tem amado a eles. Porque ele sabia que se eles tivessem a consciência do amor com que eles haviam sido amados por Jesus, isso transformaria a vida daqueles homens. Transformaria. Seria um poder de transformação enorme na vida daquelas pessoas. Quantos de nós, amados, quantas pessoas na igreja não vêm aos cultos, mas sentem que conseguem se sensibilizar mais assistindo um filme do que vendo o Evangelho? Quantas pessoas choram assistindo um filme, o final de uma novela, e quando se deparam com a mensagem da cruz são tão diferentes com ela? Sabe por quê? Lhe está oculto ainda. Eles não conseguiram enxergar o tamanho do amor com que foram amados. Eles não conseguiram enxergar a profundeza do Evangelho. Porque se tivessem enxergado, não teriam sido diferentes. E Paulo ele ora assim: Deus, revele a eles, mostre a eles o que o Senhor mostrou a mim. Porque Paulo enfrentava uma mensagem quando ele se propunha a ir a Jerusalém. Um profeta se levantou e disse assim: se você for, você vai morrer lá. Um outro profeta pegou um cinto, amarrou as mãos e disse, pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e disse: assim será amarrado o dono desse cinto se for para se subir a Jerusalém. E naquela altura, Paulo já tinha muitas pessoas que haviam sido alcançadas pelo Evangelho através da boca de Paulo. Então Paulo falou que as pessoas começaram a chorar naquela passagem, Atos dos Apóstolos. As pessoas começaram a chorar e falaram: Paulo, não vai não. Os judeus de lá ouviram dizer que você prega uma coisa que é contrária à lei, que é contrária aos profetas. Eles estão ouvindo, os judeus de lá, que você anda propagando uma mensagem que é contrária a Moisés e os profetas. E eles vão matar você. E começa um chororô ali. As pessoas começam a chorar e dizer: Paulo, não vai, fica aqui. E sabe qual é a resposta de Paulo? Irmãos, por que vocês entristecem o coração? Vocês não sabem que eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas a morrer por Jesus Cristo. Ele não tinha medo. Ele dizia: eu estou pronto. E se dizem que eu vou ser amarrado, eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer por Jesus Cristo. E eu penso que motivação era essa, irmãos. Quando caíram as escamas lá, quando ele se converte, que caem as escamas, aquelas escamas não estavam somente no olho físico de Paulo. Caiu umas escamas que revelou o tamanho do amor de Jesus para ele. Esse amor era tão profundo que Paulo falava: o que importa é que eu pregue. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Eu não estou preocupado, eu não tenho medo dos judeus, contanto que eu chegue lá e
consiga falar do Evangelho a eles, eu não me preocupo se irei morrer naquele lugar. O que fazia tanto vigor naquele homem, irmãos? O Espírito Santo estava ali, revelando a Paulo a riqueza do Evangelho. Hoje nós não temos muitas religiões, irmãos, que se vale a pena morrer por elas. Tem algumas religiões que falam uma coisa, depois de um tempo muda o sermão, falam outra coisa, e às vezes a pessoa fala, não convém morrer por uma coisa dessa, que pode ser que amanhã mude de novo, eu vou estar morrendo por uma coisa. Porém, Paulo ele tinha certeza, eu sou capaz de ir até o final. E não era só Paulo, todos os discípulos, tanto que foram. O último foi João, mas todos os demais apóstolos morreram martirizados. E havia coragem neles. Havia coragem. O Espírito Santo atribuía coragem a eles. A palavra de Deus diz que alguns, enquanto estavam sendo levados para ser crucificados, para ser queimados na fogueira, eles iam cantando um hino. Eles iam cantando um hino. Houve um homem que, um certo tempo, ele, na época da reforma da igreja, ele com medo da oposição de Roma, ele havia escrevido alguns livros e refutou ele com medo de ser morto por Roma. E depois ele se arrependeu de ter voltado atrás, como que negaram a Jesus, porque era o que ele pregava naqueles livros. Então ele voltou e ele orou, e o Espírito Santo lhe deu uma autoridade, o Espírito Santo lhe deu uma coragem, que como ele voltou atrás e persistiu em pregar o Evangelho, pela graça sois salvos por Jesus Cristo, então ele foi sentenciado à fogueira. Quando ele chegou diante da fogueira, ele falou assim, eu vou sem problema para a fogueira, mas antes eu queria queimar a mão que assinou aquela refutação, aquele decreto que voltava atrás. E ele colocou a sua mão naquela fogueira, e ele só tirou ela de lá quando ela estava carbonizada. Quando a sua mão estava carbonizada, ele falou assim, agora eu vou em paz de fogo. E foi cantando um hino para aquela fogueira, enquanto a lenha estalava, junto com aqueles estalos da lenha, as pessoas podiam ouvir, quem sabe, então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso. Você pense, como pode um homem ter tanta coragem assim? É porque não era só um homem, era um homem com o Espírito Santo. Se você olhar para si mesmo, você vai dizer, nunca teria coragem de ir para a fogueira, nunca teria coragem de me arriscar tanto. O homem natural não teria coragem, mas o homem cheio do Espírito Santo vai além de todas essas coisas. O homem cheio do Espírito Santo tem coragem, tem vigor, tem esperança. O homem cheio do Espírito Santo faz aquilo que ele nunca faria. Tem coragem. Ele faz aquilo que ele nunca faria antes. Por quê? É porque não é ele só. É o mentor ainda, é o consolador ainda. É o Espírito. E esse Espírito ele é tão poderoso porque ele é Deus. Ele é tão poderoso. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita em nós. Se o Espírito foi capaz de pegar o cadáver de Jesus e o trazer à vida de uma maneira glorificada, o que Ele não pode fazer em nós, irmãos? Valorizemos Ele, reconheçamos Ele. Em nossas orações, saibamos que Ele está em nós.
com isso, irmãos, iremos superar, iremos ter um brilho nos olhos. Tudo nós podemos pedir a Ele. Senhor, eu não tenho fé, mas Espírito Santo, o Senhor é aquele que dá fé aos homens, me dá fé. Espírito Santo, eu não tenho coragem, mas o Senhor é aquele que dá coragem. Eu não tenho ousadia, mas o Senhor é aquele que dá ousadia. Eu não tenho capacidade, eu sei que eu não tenho sabedoria suficiente, eu sei que eu não tenho conhecimento suficiente, mas o mestre dos mestres, aquele que ensinou a sabedoria, está aqui. Oh Deus, eu sinto que eu não tenho ousadia para fazer determinadas coisas, eu sinto que não tenho capacidade para fazer determinadas coisas. De fato, o homem natural não a tem, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele pode nos fazer capazes. Por isso nós sempre olharmos um obstáculo a ser transposto, nunca olhe para si mesmo. Considere o Espírito que habita em vós. Pedro, quando estava no mar, o que o fez afundar? Tirar os olhos de Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim: Mestre, se me pedires, eu sei que posso andar nas águas contigo. Percebam quanto os olhos dele estão fitos em Jesus. Jesus não propôs isso a ele, o próprio Pedro se propôs, porque quando os olhos dele estavam em Jesus, ele dizia: é possível. Quando os olhos dele estavam postos em Jesus, ele sabia: é possível. Porém, quando ele começa a andar, as ondas começam a chamar a atenção dele. O vento começa a chamar a atenção dele. O barulho da tempestade começa a chamar a atenção dele. E ele tira os olhos de Jesus e ele vê as ondas, vê o mar, vê o vento. E ele começa a afundar. O que nos faz derrotados é tirar os olhos do Espírito que habita em nós e nos faz capazes. Toda vez que eu começo a olhar para a minha fraqueza débil, eu vou afundar. Porque é impossível um homem andar sobre as águas, é impossível um homem transpor barreiras, situações que nós enfrentamos no dia a dia. Talvez exista alguma delas que você olhe e diga: isso eu não posso, quanto a isso eu não consigo. Mas você já experimentou fitar os olhos no Senhor Jesus, no Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar e vai falar assim: eu posso, porque não é mais eu. Se você olhasse para uma queixada de jumento nas mãos de Sansão, você ia dizer: dê-lhe uma arma, uma espada. O que ele pode fazer com uma queixada de jumento? Mas aí o Paracletos entrou em Sansão, e com uma queixada de jumento, 1000 filisteus caíram. Aí você fala: Sansão era forte demais. Nós sabemos que a força não vinha deles, até mesmo porque é impossível um homem batalhar com uma queixada, um pedaço de osso. E os filisteus estavam armados. O que o fez vitorioso? No braço de Sansão, o Paracletos veio momentaneamente e o fez capaz. Você é capaz pelo Espírito Santo. Eu queria que você olhasse agora, fechasse os seus olhos, imaginasse aquilo que é impossível para você, aquilo que tem sido impossível, aquele gigante que se apresentou para você e você olhou e disse: de fato eu não posso com ele, ele é muito maior do que eu. Eu queria te convidar agora a não olhar para você mais, mas eu convido você a olhar para o poder do Espírito Santo. E te convido a arriscar uma comparação. Essa diversidade poderia ser maior que o Espírito Santo, poderia ser maior que Deus. Essa dificuldade que você tem enfrentado aí, ela poderia ser maior que Deus. Não poderia. A palavra de Deus diz que Ele é o Rei da glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o cheio de glória. Foi Ele que criou as estrelas do céu, a terra e o mar. Foi Ele que criou a mim mesmo. E até os cabelos da minha cabeça estão contados. Aleluia! Será que essa diversidade
adversidade pode contra esse Deus? O Deus que criou o universo. Será que essa adversidade pode contra Ele? Ele está em nós. E eu encerro com o conselho de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contém, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.